Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso de Engenharia de Software 1. Eu- Nessa aula a gente vai continuar falando sobre o processo de desenvolvimento de software, mais especificamente focado no processo Stream Programming, né? O XP. A gente vai falar um pouco da sua origem, né? A definição, o que é o XP, seus valores, princípios e práticas, né? Que norteiam esse processo. Bom, inicialmente o XP, né, foi um dos primeiros métodos ágeis, né? A gente falou na aula anterior de que existe a ideia do manifesto ágil, né, que tinha como objetivo introduzir maior flexibilidade, né, ao processo de desenvolvimento de software, é, com um conceito de um processo mais incremental, interativo, incremental, e que trouxesse, né, o patrocinador, né, do projeto de software para próximo, né, do, do, do time da equipe de desenvolvimento, para que essas mudanças, né, pudessem acontecer naturalmente e que o processo de desenvolvimento não ficasse tão rígido, né, amarrado a contratos, a requisitos muito definidos previamente no início do projeto de software. Então, o XP, né, é um dos métodos ágeis, né, que surge, inclusive o livro escrito pelo Kent Beck, onde ele propõe essa metodologia, ele é anterior à data do Manifesto Ágil, né, então já era é, um conjunto de práticas, princípios e valores aí que estavam focados no, com o desenvolvimento de software em si. Então, o XP ele está mais focado com a atividade um processo de construção do software do que a sua gerência em si. Embora ele apresente algumas perspectivas de como você deve conduzir, né, o processo de desenvolvimento, como é que você deve organizar as práticas, né, para que o processo seja desenvolvido. Então, o Kent Beck, né, autor desse livro, né, de Extreme Programming Explained, né, que teve a sua primeira edição em 1999 e a segunda edição em 2004, ele é considerado o pai, aí, né, o criador, pelo menos, que documentou o XP. Né? Aqui estão as duas edições do livro, né, escrita por ele, a anterior de 1999 e a de 2004. De uma forma bem geral, né, é importante identificar que o XP é um processo, né, que ele é recomendado para desenvolver software com requisitos vagos ou sujeitos a mudança, né? Por que isso, né? Vocês lembram que na aula anterior a gente tinha comentado que por alguma razão, né, específica, o processo, o modelo cascata, né, quando você tem sistemas críticos, ele é bem adequado, porque os requisitos eles são bem conhecidos, precisam ser muito bem conhecidos e eles não mudam com frequência. Né? Então, os sistemas críticos eles são muito bem delineados e as mudanças elas não acontecem com muita frequência ou necessidade de haver essas mudanças ao longo do desenvolvimento do software. Né? Porém, sistemas comerciais, né, como que entra nessa categoria de sistemas ainda meio ambíguos, né, no sentido meio vagos, né, que os requisitos ainda estão meio vagos e que o ambiente, né, pode modificar, quer seja a questão perspectiva legal, né, e também mudanças no mercado, né, mercado para o qual aquele sistema se destina, né, seus competidores, né, a empresa que financia, né, o patrocinador do projeto, ele tem interesse de usar o sistema de software em um determinado segmento e pode haver concorrência, e essa concorrência pode mudar, adotar novos requisitos, né, implementar novas funcionalidades, e ao longo do processo de desenvolvimento, essas coisas precisam ser incorporadas também para que a competição no mercado, né, não seja perdido por aquele produto que está sendo desenvolvido. Então, muitas vezes existe a necessidade aí de mudanças, né, que seja por essas necessidades externas, mas também por necessidades internas. O melhor entendimento do que se deseja fazer pode levar a que
perspectivas onde requisitos que antes eram necessários deixem de ser e outros que não estavam sendo percebidos no momento, no início do projeto, eles podem passar a ser interessantes e necessários de serem implementados. Portanto, o XP foca nesse tipo de sistemas, né, que tem essas mudanças, onde mudanças são factíveis, acontecem, e ele, obviamente, como um processo ágil, né, ele foca nessa ideia de você ter um desenvolvimento, ciclos curtos e interativos de desenvolvimento, e a ideia é que esses ciclos, né, gerem software rodando que agregue valor lá para o patrocinador do projeto, e ao invés de ter um grande desprendimento na documentação em si. Então, existe uma certa organização desses ciclos de desenvolvimento, a gente vai ver mais à frente um pouco sobre isso, mas a ideia é que tanto os requisitos, que eles vão evoluindo e mudando ao longo do tempo, como o próprio design do software, ele vai acontecendo de maneira incremental, e à medida que eu vou desenhando, eu vou gerando software é, rodando, né? E a partir das interações esse software ele vai incrementando, quer seja no seu código, quer seja no seu design e no corpo de requisitos, né? Na lista de requisitos que precisam ser atendidos. É importante a gente frisar que o XP, por si só, ele não é um método prescritivo. O que é isso, né? Ele não é um método que diz assim, ó, primeiro você deve fazer essa etapa, depois aquela, depois aquela, depois aquela outra. Na realidade, ele dá uma ideia de organização, mas ele tenta focar em valores, princípios e práticas que devem ser aplicadas ali no processo de desenvolvimento, certo? Então, essas três coisas, né, os valores, os princípios e as práticas, é que compõem o arcabouço geral do XP. Né? Então, que eles usam essa metáfora é que os valores eles estão relacionados aí com, com valores que devem ser encarados no contexto do projeto e valores do ponto de vista de pessoas enquanto seres humanos, né? Então, essas coisas aí têm que ser levadas em consideração. Esses princípios aí, eles regem muitas das tomadas de decisão e como encarar o projeto, e as práticas, eles tentam dizer que tipo de prática pode ser utilizada do ponto de vista de gerenciamento do processo de desenvolvimento, práticas de programação, né? E assim sucessivamente. A gente vai passar por cada um desses conjuntos aí, né, de valores, princípios e práticas, e vamos detalhando essas coisas com mais cuidado. Então, no XP, os valores que são prescritos são comunicação, simplicidade, feedback, coragem, respeito e qualidade de vida. Na verdade, assim, de uma forma geral, o Kent Beck, né, ele tenta olhar para esses princípios mais, esses valores, né, mas como, não necessariamente como coisas ligadas ao processo de desenvolvimento, sim, mas sim algo que é inerente ao convívio humano, né? Então, ter uma boa comunicação, trabalhar as coisas de maneira simples, dar feedback das questões no ambiente de trabalho, né? Você ter coragem para assumir responsabilidades, desafios e fazer as coisas, né? Respeito mútuo dentro do time, né? E, obviamente, as pessoas são importantes dentro do desenvolvimento de software. Então, se a pessoa ela tem uma qualidade de vida boa, isso tem um reflexo dentro do seu trabalho no time. Quando a gente fala de comunicação, né, é, é importante essa comunicação, ela deve acontecer de maneira clara e facilitada no time,
porque assim é uma forma de evitar erros, né, onde problemas possam ser mitigados antes de que chegue a um estágio que seja irreversível, que afete o projeto como um todo. A simplicidade, né, se você pensar que a simplicidade, se um sistema, se todo sistema complexo, né, e desafiador que você precisa construir de uma maneira geral, né, você pode tentar quebrar esse problema em busca da simplicidade. Então vamos, se a gente, em vez de fazer o sistema olhando para o todo, ou que ele é muito complexo de fato no todo, vamos tentar olhar primeiro para como dividir essa complexidade, nominar essa complexidade em subsistemas mais simples, onde a complexidade fica controlada e é possível construir, começar a desenvolver algo, né, de forma interativa e incremental, para que, se ao final do processo, consiga-se construir esse sistema mais complexo a partir de subsistemas mais simples, né? Com relação ao valor do feedback, a ideia é que o time, né, a equipe de desenvolvimento, ela esteja sempre aberta, né, para receber críticas, né, um retorno dos stakeholders, principalmente quando os stakeholders, né, essas partes interessadas, são aqueles que são patrocinadores do projeto ou que de alguma forma vão interagir com o sistema quando ele estiver pronto. Então, pegar esse feedback, esse retorno, é, é importante para mitigar riscos, né? Você pode gerenciar esses riscos de maneira mais fácil. E a coragem aí, ela tange esse princípio de você encarar os problemas sem temor, né? Com o objetivo de, de fazer o melhor, né? Para que aquele negócio seja resolvido, ter respeito, né? Então, sempre um ambiente de trabalho onde você tem esse respeito entre os membros da equipe e os stakeholders, isso faz toda a diferença. E sempre buscar, né, ter uma qualidade de vida. É importante que faça, seja preocupação do time, né, das pessoas que, tanto do patrocinador do projeto de software, como da gerência ali, dos próprios desenvolvedores, que a qualidade de vida é muito importante para o sucesso do empreendimento. Então, esses são os valores, né, que são pregados aí pelo XP. Os princípios, eles são bem interessantes, né? Então, o primeiro princípio aí, que é a humanidade, né? Ele fala que é o seguinte, né? Você, no final das contas, um sistema de software, você requer um capital humano envolvido tanto na atividade de desenvolvimento do software quanto no uso, né, de um sistema de software. Então, no final das contas, o bem maior, né, o bem maior de uma empresa, na realidade, não é necessariamente os recursos que a empresa tem em si, né? O software, os seus bens físicos lá, computadores, prédios, móveis, mas o, aquele ativo, né? Aquele ativo importante é o que nós chamamos de recursos humanos, né? O peopleware, né? Essa palavra que tenta olhar para os colaboradores, né, dentro do empreendimento de software, dentro daquela organização que desenvolve software, como alguém que tem expectativas, né, que tem questões de motivação, né, que precisa ser motivado, que tem questões de responsabilidade a serem atendidas, né? Então, olhar o ser humano, né, a pessoa, como um ativo, né? Então, é importante que esses princípios sejam obedecidos, né, sejam observados. A economicidade, né? Então, a economicidade
ela é uma espécie de contrapartida à humanidade, né? Enquanto a humanidade, esse princípio, foca no, no, nas pessoas, nos indivíduos, enquanto seres humanos, né? E como ativos mais com maior valor dentro da organização, a economicidade diz assim, olha, tudo bem, as pessoas são importantes, mas, porém, existe alguém aqui que está pagando esse empreendimento de software, né? E isso não é barato, e então é importante que as pessoas também se mobilizem e entendam essa percepção, e tenham essa percepção, e trabalhem para construir o software de uma maneira rápida, que gaste menos recursos, que traga maior qualidade, que as funcionalidades agradem ao patrocinador e aos usuários, né? Então existe então essa segunda perspectiva, né? Espera-se também que a gente está falando de benefícios mútuos, né? É, nessa perspectiva, espera-se que quando se toma uma decisão, essa decisão também ela não seja apenas para agradar um stakeholder específico, né? É, ou seja, tente na maior da possibilidade, na maioria das vezes, agradar mais de um stakeholder. Por exemplo, se a gente pode falar é, é, que para atingir, por exemplo, esse ambiente de trabalho mais confortável no ponto de vista da humanidade, né? Assim, tratar seres humanos como valor, como ativos de valor dentro da organização, né? Provendo, por exemplo, um bom ambiente de trabalho, com, com acomodações ergonômicas, né? Com climatização favorável, né? Com equipamento de ponta, né? Então, se você tem desse lado aqui, também do outro lado é importante que, em contrapartida, né? Essa equipe busca agregar valor ao negócio. Então, o XP diz assim, ó, a gente tem que, que balancear isso daqui, né? Então, sempre a gente busca benefícios múltiplos, né? Uma tomada de decisão que equilibre aí os interesses de diferentes stakeholders, né? Melhorias contínuas, né? A ideia do XP diz assim, ó, não existe bala de prata, né? Como dizia o Fred Brooks. Então, uma vez que não existe bala de prata, a ideia é que esse software nunca vai ser perfeito, né, que você está fazendo. Então, o ideal é que você vai entregando valor, né, vai desenvolvendo software e vai agregando valor com melhorias contínuas, né, incrementos contínuos, de tal forma que você caminhe no encalço de um software de qualidade, né? Então, essa daí é a ideia de você sempre fazer as melhorias contínuas, né? Uma coisa que é de se esperar são que falhas acontecem, né? Também é outro princípio aí. Então, em vez de você do time ficar se punindo, né? Ou ser castigado, né? Punido por quando o sistema apresenta um bug ou existe uma funcionalidade que o usuário lá disse, olha, não era bem assim que eu queria, né? Vocês fizeram diferente do que eu pretendia, ou que determinado requisito não funcional, como desempenho, usabilidade, né? Não esteja plenamente atendido lá no sistema, isso não deve ser visto como uma arma para punir o time, né? Na realidade, isso daí é uma oportunidade para o time aprender, né, identificar esses problemas e fazer o que a gente chama de correção de rota, né? Tentar buscar aí, aprender com essas falhas e buscar melhorar, né? Buscar descobrir aonde foi esse problema, o que levou àquela falha e abraçar isso de forma que, ok, a gente incorpora isso daí e vamos melhorar. Então é essa a história. Um outro princípio é que chamamos de baby step, né? Ou seja, não dá para você
você resolver fazer tudo de uma vez, né? É, é, mais vale você ter um sistema, uma parte do sistema implementado, né, testado e validado, né, do que você fazer a implementação de um conjunto muito grande de funcionalidades e à medida que você apresenta esse conjunto de funcionalidades implementadas, né, de requisitos implementados, você entregue para o cliente aí, né, o usuário, para fazer uma validação daquilo. Olha, como você investiu muito esforço ali, pode ser que qualquer problema identificado naquele momento vai gerar um retrabalho. Então a ideia é que o time, né, de desenvolvimento, busque sempre dar passos pequenos de incremento, né? Então, dê sempre passos pequenos, porque quando você dá esse pequeno passo, é fácil de você validar aquilo, de testar, e uma vez aquilo seguro e agregando valor, você parte para um próximo passo, né? E aí vai incrementando. Uma coisa também que é um princípio muito importante é a de responsabilidade pessoal. É importante que cada membro do time ele entenda o seu papel dentro do projeto, né, dentro do empreendimento de software, para que responsabilidades não sejam delegadas, né, uns para os outros de forma irresponsável, ou que quando essa responsabilidade é delegada, né, pode chegar um momento onde nenhuma pessoa do time assume aquela responsabilidade e isso, obviamente, pode levar ao fracasso, né, a problemas dentro do projeto de software. Né? Com relação às práticas, né, a gente pode ter essas três categorias aí, né, as práticas do XP. A prática que foca no processo de desenvolvimento, e aí então ela é um pouco mais detalhada, né? Tenta colocar algumas coisas que devem ser feitas aí para organizar o processo de desenvolvimento. Tem as práticas de programação, né? Que são coisas específicas mesmo de codificação quando se há a implementação do código, e práticas de gerenciamento de projetos. No XP, né, existem algumas práticas ligadas ao processo de desenvolvimento que são bem interessantes. Né? Então, todo o processo XP, ele como um método ágil, né, ele pressupõe que existe alguém, né, que seja o representante dos clientes, né, então do, do, do do stakeholder, que seja aquela pessoa que é o patrocinador do projeto, né? Então é aquela pessoa que entende das necessidades do que o sistema deve ter, né? O que ele precisa ter e como, aqui, sobre quais restrições ele deve operar. Então é basicamente aquela pessoa que entende dos requisitos, né? Um cara que tem uma visão melhor de como aquele produto de software deve ser desenvolvido. Então, uma dessas práticas do processo de desenvolvimento é que tenha no time, né, no time de desenvolvimento, alguém que seja esse representante para dar esse feedback, né, mais rápido. Esse cara, né, essa pessoa, esse papel, ele é responsável então por especificar de uma maneira bem simples, né, o XP especificar requisitos, né, de uma maneira bem simples, né. No XP os requisitos são chamados de histórias de usuário. Nós vamos voltar a esse termo histórias de usuário, né, nas aulas mais à frente, onde a gente vai falar sobre requisitos de software. Né? Então a gente vai falar um pouco como é que eu uso histórias de usuário para representar requisitos de software. Tá? Mas, de uma maneira geral, essas histórias de usuário são descrições textuais simples que tentam caracterizar uma funcionalidade do sistema ou uma ação que se pode fazer no sistema sob a perspectiva de alguém que interage com esse sistema. Né? Então, uma descrição simples, textual simples, pequena ali, que tenta capturar essa essência. Então,
Esse representante do cliente é o cara responsável por escrever essas histórias, né? Essas histórias elas podem ter diferentes complexidades, né? Elas podem ser umas mais simples para fazer, outras mais difíceis. Então, no XP eles tentam classificar essas dificuldades, né, relativas entre uma história e outra, não usando o conceito de horas ou homem-hora, né? Eles buscam utilizar o que eles chamam de story points, né, ou pontos de história, né? Tipo uma métrica que me permite dar um número, né, para uma história de usuário e esse número inteiro, né, por exemplo, eu posso usar para comparar. Ó, se eu dei o número 1 para essa história de usuário e essa aqui é mais complexa, então eu vou dar o número 2 ou o número 3 ou então um outro número qualquer, né, de tal forma que eu consigo relativamente dizer, ó, essa aqui é muito mais complexa do que essa, não? Então, ou é uma complexidade diferente, mas não tanto. Então eu uso isso. Recomenda-se até, né, que se use a, a sequência de Fibonacci, né, como uma forma de você dar essa complexidade, né, atribuir essa complexidade relativa às histórias de usuário. Né? De uma forma geral, o que você precisa aí para definir um processo, né, usar o XP, né, o que a gente precisa é organizar essas histórias de usuário em interações, né, que nós chamamos de ciclos de desenvolvimento aí que a gente vai mais curtos, né, que geralmente são semanas aí, e essas interações serão implementadas aquelas histórias de usuário, né? Essas interações por si, né, que nós chamamos de interações, né, esse conjunto de histórias de usuário que serão implementadas, a gente junta, né, agrega um conjunto de interações dentro do que nós chamamos de releases, né? Então, uma release ele agrega aí várias interações. Aqui é importante fazer uma nota de que release aqui no contexto do XP ele se difere do conceito de release lá dentro do sistema de gerenciamento de controle de versão, né, de gerência de configuração, onde naquele contexto release tem a ver com uma liberação do software para uso, né? Então uma versão do software que está pronta para uso. Aqui não, aqui release tem a ver com essa ideia de agregar ciclos de interações. Né? Então releases são ciclos de interações, né? Agregam interações, né? Ciclos de interações que que por si só, então, acaba acumulando em meses, né? Então, se eu tenho interações que são semanas, releases, elas são contadas em meses, né? Então, essa é a ideia. Então, o que a gente faz, de certa forma, são releases, são um conjunto de interações, né? Com duração de meses, e, obviamente, essas interações são conjuntos de histórias de usuário decompostas em tarefas. Né? Então, cada história de usuário, que é uma descrição superficial, elas são detalhadas aí no que nós chamamos de planejamento da interação, né? Em tarefas, certo? Essas tarefas, elas são de fina granularidade e elas estão relacionadas com atividades de programação que tem que ser feito. Ah, para atender essa história aqui, é preciso codificar uma interface gráfica usando HTML. Ah, aqui precisa fazer um script tal para o banco de dados. Né? Então, se essas tarefas menores, elas caracterizam as histórias, que por sua vez, né, conjunto de histórias compõem as interações e, e, e uma vez que eu tenho o planejamento das interações, né, eu consigo planejar também as minhas releases, né? Então, isso é uma maneira hierárquica, né? Então eu consigo, uma vez planejadas as interações, eu posso fazer o planejamento das minhas releases.
Uma vez que eu tenho o planejamento das minhas releases, eu tenho um horizonte, né? Um horizonte de quando o meu projeto de software tende a terminar, né? Ah, aqui a gente tem mais dois conceitos aí que estão relacionados com práticas de processo de desenvolvimento de software, que é o Planning Poker, né, e o Slack. O Planning Poker, né, nada mais é do que uma espécie de, de ação gamificada, né, onde você tem uma espécie de baralho que tem aqueles números, né, que nos permitem, usando o time, né, cada um pega uma carta naquele baralho ali, né, que tem um valor que ele acha que aquela história de usuário vai ser atribuído, o story point que eu preciso atribuir para aquela história de usuário, e aí a ideia é que cada membro tente dar um valor, né, um story point para aquela história de usuário. Né? Então, no momento em que alguém coloca uma carta que tem um story point, né, baixo, e alguém coloca que tem um story point alto, né, um valor, pega uma carta com valor alto, então a ideia é que cada um explique ali para a equipe porque ele acha que aquilo ali vai ser mais difícil ou menos difícil para fazer, né? Mais complexo ou menos complexo. Então ali o time, usando essa espécie de jogo, né, chega em, em consenso, né, coletivo de qual realmente é a complexidade daquela história. Né? Então é uma forma gamificada de fazer a estimativa, né, de complexidade de uma história de usuário, atribuindo story points, né, através dessas cartas, né, de como se fosse um jogo de pôquer. Né? O Slack, né, tem a ver com uma prática que se aplica que como uma espécie de pausa, né, de descanso entre as interações aí, para que seja um tempo voltado para membros do time, né? Então, tipicamente você pode planejar aquilo ali, um treinamento, né? Um estudo de alguma coisa, ou então alguma atividade mais lúdica dentro ali da organização, né? Do desenvolvimento de software. E um exemplo clássico, né, que a gente vê aí desse tipo de coisa, do Slack lá, acontece no Google, né, onde tipicamente eles liberam, né, até tantos por cento do tempo, né, dos desenvolvedores para que eles possam investir esse tempo, né, em projetos pessoais, né, ou então em lazer, né, de fato ali tem um ambiente mais de lazer dentro da, do ambiente de trabalho, né? E a pessoa então pode usar aquele tempo para descansar um pouco a mente, né? Desopilar. Então, Slack tem a ver com isso, né? Do ponto de vista de práticas de programação, as que mais se destacam aí é o design incremental, a programação em pares, o TDD, o build automatizado, a integração contínua, a refatoração, né? Então são técnicas que estão ligadas intrinsecamente à codificação. Então, essas práticas, né, um exemplo, né, programação em par, ela, ela busca, né, é, é, trabalhar o que eles chamam de programação, aonde você tem uma pessoa mais experiente, né, que fica ali do lado, guiando a pessoa que está realmente comandando o teclado, né? Então, às vezes você pode ter esse propósito de transferência de conhecimento, né? Você pega alguém que conhece mais o sistema e alguém que vai do lado ali aprendendo, né? Como é que aquele código funciona. Então, você tem essa troca de experiência entre dois programadores, né? Um mais recente dentro do time, né? Alguém que chegou, foi contratado mais recentemente, alguém mais experiente ali que conhece mais o sistema, né? Que está sendo desenvolvido. E aí você aproveita esse processo, né? De ter essa discussão não só da implementação da funcionalidade ou uma correção de bug, né? Que é a finalidade ali daquela tarefa, mas também
para aquela pessoa que tem menos conhecimento sobre o código-fonte aproveitar essa imersão para aprender um pouco mais do sistema de uma maneira geral. E a gente pode também ter, uma vez que não tem essa intenção de transferência de conhecimento, né, pode haver também simplesmente uma espécie de revisão, né, que a gente chama de code review, né, você ter alguém que está ali acompanhando você sincronamente, né, e, não, você cometeu esse erro aqui, muda e tal. Ou então através de sistema de controle de versão, onde um programador codifica aquilo ali, né, fazendo a revisão de código, sobe aquela alteração e antes daquela alteração ser mesclada à versão dentro do sistema de controle de versão, né, aquela alteração antes de ser incorporada ao sistema de fato, alguém vai lá e faz uma leitura daquela alteração, daquele código, para ver se não tem nenhum problema ali, né? Então existe uma revisão por par, né? Alguém vai lá e faz uma revisão daquele código e pode dar um feedback. Olha só, esse código que você fez aqui não está legal, né? Então isso pode ser uma espécie de programação em par assíncrona, né? Então você pode ter o processo síncrono, onde duas pessoas realmente estão ali trabalhando ao mesmo tempo sobre aquele código, mas também pode haver esse processo assíncrono, onde alguém submete uma alteração e um outro alguém vai lá e revisa o código antes de fazer a integração com o código base do sistema, né? Aqui tem um estudo, né, feito no ambiente por pesquisadores da Microsoft, né, que eles tentaram, eles entrevistaram aí 166 desenvolvedores da Microsoft e eles queriam saber o que eles achavam dessa prática, né, de programação em pares, né. O que eles responderam aí, 65% dos desenvolvedores responderam que essa prática é legal, né, assim, eu gosto de utilizar isso daqui, funciona bem. Outros foram além, falaram, olha só, 62%, além de ser legal aqui, ó, ela ajuda a reduzir o número de bugs. Isso daí foi interessantíssimo, né? Você, então, vê que programação pareada, ou então revisão de código, né, ajuda na redução do número de bugs, né? 45% falou ainda que, olha, melhora a qualidade do código. Se a gente reduz bug, obviamente o código fica melhor, a qualidade, em termos de como duas pessoas pensando na estrutura daquele código, provavelmente você pode diminuir a complexidade ali, né? A disseminação, 40% acha, né, que é interessante, que ajuda na disseminação do conhecimento do código, né? E tendo essa oportunidade aí de aprendizado, né? Só que aí também eles falam, né, que existe aí um problema, e o problema é que você colocar duas pessoas, né, para trabalhar na mesma tarefa, você, de certa forma, tem um custo associado nisso, né, já que você tem menos pessoas trabalhando em mais coisas, né, então você tem sempre recursos humanos dobrados dedicados a uma tarefa só, né, então isso pode ter esse impacto aí nos custos, né, pode ser um fator impeditivo, né, de você fazer isso. Olhando para as práticas de gerenciamento, né, tipicamente o XP pede, né, que você estabeleça métricas, né, que tenham métricas para poder fazer o monitoramento da equipe. Uma coisa que se faz é medir a velocidade do time, né, ou seja, quantos story points, ou, resumindo, quantas histórias de usuário, mas na realidade são story points, né, um, 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 o time consegue desenvolver por unidade de tempo, né? Então isso é uma informação interessante para você estimar aí a velocidade ou quão rápido o time entrega as interações, entrega código rodando. Então, métricas, de uma maneira geral, devem ser empregadas aí. O ambiente de trabalho ele deve ser organizado para facilitar a gestão, né? Então,
A ideia é que você construa a disposição do time, né, fisicamente, nas baias de trabalho ali, nas mesas de trabalho, que seja de tal forma que eles consigam se comunicar facilmente, né? Então eles fiquem próximos ali, de tal forma que esse ambiente de trabalho favoreça, né, favoreça a produtividade, né? A ideia também é que se abrace contratos com escopo aberto. Então, mais uma vez, a história dos métodos ágeis, né? Uma vez que os requisitos podem mudar, então se deve abraçar a mudança, esse escopo, né, ele deve ser um pouco aberto. Obviamente tem que ter um mínimo ali, né, para poder fazer uma precificação, saber fazer uma estimativa de esforço e de tempo que vai levar para construir aquele software, mas o escopo, de uma maneira geral, ele deve ficar ser um pouco aberto, né, flexível, né? Então isso daí tem que ser gerenciado também. Isso afeta, obviamente, a questão do gerenciamento, né? Se você tem um escopo aberto, isso gera uma incerteza no planejamento, né? Mas paciência, né? É uma ideia, é da, faz parte da essência do software, né? Então, da engenharia de software, né? Então, esses sistemas que têm mudança, é muito volátil aí, os requisitos, não dá para estabelecer um escopo muito fechado, né? Sem, sem margens para mudanças. Bom, antes de finalizar essa aula, eu gostaria de deixar essa informação para vocês de que é, existe a leitura obrigatória, né, do capítulo 2 do livro Engenharia de Software Moderna, né, eu deixo aqui o link para que vocês possam ler esse material na seção 2.3 com maior atenção, né, para uma fixação maior, um aprimoramento desse conteúdo que foi abordado nessa videoaula. E os exercícios de fixação 1 e 2 do mesmo livro, né, do capítulo 2, né? Desculpe, o link aqui está errado, mas é o capítulo 2, né? Então vocês devem fazer para que a gente possa discutir em nosso encontro 5. Bom, era isso e até a próxima.